A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 4, que tem por título A Estrutura da Bíblia. Estamos estudando o tema geral, a supremacia das Escrituras. E agora, meus irmãos, nós vamos estudar este tema tão importante, né? Já que nós estamos estudando aí acerca da Bíblia. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, deixa aí o teu like também, que isso nos ajuda muito, amém? Diga aí também de qual cidade você está nos ouvindo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que sempre está aí nos acompanhando. Vamos aqui para o textuário que nos diz: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Lucas 24, verso 44. Verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Aleluia! Meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 49. Com certeza você deve ler aí na sua casa, amém? Vamos para a introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamentos. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Olha, meus irmãos, nesta lição, nós temos como objetivo estudar e aprender acerca da estrutura da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, conforme nós vemos aqui na introdução, que por um período de 1.600 anos, ela foi escrita por aproximadamente 40 autores. A Bíblia Sagrada tem 66 livros. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito por um período aproximado de 1.100 anos. E o Novo Testamento, 100 anos. Mais 400 anos do silêncio profético entre Malaquias e Mateus, dá um período total aí de 1.600 anos. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros e o Novo Testamento, ele tem 27 livros. Nós entendemos também que o maior livro da Bíblia é o livro de Salmos e o menor livro da Bíblia é o livro de 2 São João. O maior capítulo da Bíblia é o Salmos 119 e o menor capítulo da Bíblia é o Salmos 117. O maior versículo da Bíblia é Esther, capítulo 8, versículo 9. E o menor versículo da Bíblia, na Almeida Revista e Atualizada, é Jó, capítulo 3, versículo 2. Confere aí na sua casa. E na Almeida Revista e Corrigida é Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Confira aí também na sua casa. Então essa é, meus irmãos, a estrutura da Bíblia pelo qual nós vamos estudar nesta lição. Amém? É muito importante que nós venhamos saber, acerca da estrutura da mesma, onde o cristão vai saber manuseá-la, encontrar os livros aí facilmente. Não vai ser aquela luta difícil, quando o pastor ou o pregador diz: abre a sua Bíblia no livro de Sofonias, e ele fica ali meia hora caçando, porque não tem nenhuma intimidade com a Bíblia. Mas se você aprender acerca da estrutura da Bíblia, muita coisa vai facilitar aí na sua vida. O tópico de número 1 nos diz:
Como a Bíblia está organizada? Número 1, a definição do termo Bíblia. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente, né, que a palavra Bíblia não se encontra aqui, na própria Bíblia, no texto sagrado, nas Escrituras. Não. Esse termo Bíblia, né, ele foi usado a partir do ano 1050 depois de Cristo, que significa livros, biblioteca, ou seja, é um conjunto de livros inspirados, né? Então, meus irmãos, nós podemos ver aí que a definição, ou seja, a etimologia da palavra Bíblia significa isso, livros. Por quê? São 66 livros que formam a Bíblia, o cânon sagrado. E a Bíblia, meus irmãos, é um livro muito especial para as nossas vidas. Eu costumo dizer que a Bíblia é o livro mais educado do mundo. Alguém aí já viu a Bíblia falar que fulano de tal era feio ou que tinha uma aparência não muito agradável? Não é verdade? Não tem. A Bíblia sempre vai falar que pessoas eram formosas, bonitas à vista, né? De belo semblante. A Bíblia é um livro muito educado. E tantas outras coisas, né? Que ela não expõe o homem, que eu poderia dizer aqui, mas não convém. A Bíblia é um livro maravilhoso, onde nós devemos ler, né? E ter uma vida equilibrada. Ela trata com a nossa moral, com a nossa ética, com a nossa conduta diante da sociedade. Então, leia os 66 livros da Bíblia, porque com certeza você vai ter uma vida pautada nas Sagradas Escrituras, de acordo com a vontade de Deus. Então, a definição do termo Bíblia significa isso, livros. Número 2, o cânon da Bíblia. Meus irmãos, nós sabemos que cânon, né, tem um sentido de vara de medir, régua. É como se fosse ali um prumo, né, que vai colocar para ver se ele está certo ou se ele está errado. Então, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Então, o termo cânon na teologia é apenas para identificar isso. Amém? Se aquele livro é sagrado ou não. Cânon significa inspirados também por Deus. Não são apócrifos, né? Como aqueles 7 livros que nós temos na Bíblia católica. Não são cânon, são apócrifos. Ou seja, não são inspirados por Deus. Amém, meus irmãos? Então, nós temos aí, né, esse termo também chamado cânon. Então, os 66 livros da Bíblia são canônicos, são inspirados. Nós temos aí a total certeza da veracidade desses livros, da sua autoridade, da sua autenticidade, ou seja, são inerrantes, são livros inefáveis, amém? Inspirados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Número 3, os 2 testamentos bíblicos. Então, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que existe 2 testamentos, o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento, 39 livros, e o Novo, 27 livros. O termo testamento tem o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Então, meus irmãos, essa expressão, né, Antigo Testamento, primeiramente ela foi usada por Paulo. Leia 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Paulo foi a primeira pessoa a usar essa expressão, conforme nós dissemos, tem um sentido de pacto. O Antigo Testamento veio por Moisés, foi selado com o sangue dos animais
e dado no Monte Sinai. O Novo Testamento veio por Cristo, foi dado no Monte Calvário e selado com o seu próprio sangue. Aleluia! Então, nós temos aí, né, o Antigo e o Novo Testamento. Vamos aqui para o tópico de número 2. Se você está gostando desta videoaula, me ajude. Deixa aí o seu like, amém? E também deixa aí o seu comentário. Número 2. O Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento. Conforme eu disse, meus irmãos, os 39 livros do Antigo Testamento se dividem assim. Os 5 primeiros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são chamados de lei ou Pentateuco. Os livros históricos, né, que são 12, que vai desde Josué até Esté, que vai contar a história do povo de Israel ou daquele tempo em que o povo viveu. Então são chamados livros históricos. São 12. Nós temos aí também 5 livros que são chamados de poéticos, que é desde Jó a Cantares de Salomão. Amém? Então esses 5 livros aí são poéticos. Irmão, isso é muito importante que nós venhamos conhecer isso, tá? Não deixe de conhecer, de se aprofundar acerca dessas questões. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântares de Salomão são chamados de poéticos. Amém? Nós temos aí também os proféticos. Os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são 5 livros. Quais são eles? Ezequiel, Daniel, Jeremias e também Lamentações. São os profetas maiores. Nós temos aí também os profetas menores, que são 12 livros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Irmão Henrique, por que profetas maiores e profetas menores? Não são maiores porque os outros são menores, né? São maiores porque escreveram mais. A obra literária deles são maiores, os escritos. Amém? Então é por causa disso. Então essa é a estrutura do Antigo Testamento. Vamos aqui para o número 2. Canonicidade do Antigo Testamento. Meus irmãos, o Antigo Testamento também tem a sua veracidade. Nós podemos ler o Antigo Testamento e crer. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, o apóstolo São Paulo, ele está dizendo que tudo o que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. Tem uma frase que é muito importante, que diz: é melhor aprender com o erro dos outros do que aprender com os nossos erros. Então, quando você lê o Antigo Testamento, né, os livros históricos, você vai ler aquelas histórias de Davi, de Salomão, dos reis de Israel, dos juízes. Você vai ver o erro deles, eles cometendo graves erros, não é verdade? E você aprende com aquilo. Você diz: eu não vou cair no mesmo erro que Davi caiu. Eu não vou cometer o mesmo erro que Jacó cometeu. Eu não vou cometer o mesmo erro que Miriam cometeu. Você vai aprender com o erro dela e você vai aplicar na sua vida e não vai cair no mesmo buraco, não é verdade? Porque tudo que foi escrito no Antigo Testamento para o nosso ensino foi escrito. Então o Antigo Testamento é de suma importância para as nossas vidas. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, né, eu comecei pelo Antigo Testamento e eu ficava perdido, né, até que eu pedi explicação para o meu tio
e ele foi me explicando, né? Então nós precisamos aí de uma pessoa, o novo convertido precisa de alguém para lhe dar uma direção, não é verdade? Então eu aconselho sempre alguém começar a ler o Novo Testamento. Aí depois você vai ler o Antigo Testamento, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Amém? Quando eu comecei a ler o Antigo, eu fiquei perdido. Falava do guarda do sábado, falava que não podia comer carne de porco, que eu estava cometendo todos esses erros, eu fiquei perturbado, na verdade, até que eu comecei a ler o Novo Testamento e ele começou a me explicar por si mesmo, né? Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Amém? Então vamos aqui para o tópico de número 3. O Novo Testamento. Número 1. Os livros do Novo Testamento. Então nós vimos aí as classificações dos livros do Antigo Testamento. Agora nós vamos ver a classificação do Novo Testamento. Primeiro, meus irmãos, nós temos aí os evangelhos. São quantos evangelhos? São 4 livros que são chamados evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ler as mesmas coisas em cada um deles. Alguns vão acrescentar outras coisas, outros vão falar algo que o outro não falou, mas sempre em harmonia. Nunca entram em contradição. Amém? Nós temos também aí um livro histórico, né? Que é chamado do livro de Atos dos Apóstolos. É o único livro na Bíblia que você vai ler que não tem a palavra amém. Por quê? Porque esse livro ainda continua sendo escrito através da minha vida e da sua vida. São atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos que continua através da minha vida e através da sua vida. E só no arrebatamento esse livro vai chegar ao fim e vai ter a palavra amém. Glória a Deus. Então é o único livro histórico. Nós temos aí também as epístolas, né? Que são chamadas de epístolas paulinas. Amém, meus irmãos? Nós temos aí também o livro de Judas e o livro de Apocalipse, que é chamado de Revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse é um livro que fala acerca do final dos tempos, de tudo que nós estamos vivendo hoje, porque estamos vivendo o fim dos tempos. Tudo que está escrito em Apocalipse está se cumprindo e ainda vai se cumprir. Então essa é aí a estrutura do Novo Testamento. Número 2, a canonicidade do Novo Testamento. Meus irmãos, nós temos aí a certeza da canonicidade do Antigo Testamento, porque o próprio Jesus Cristo disse isso. Ele disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Quando Jesus disse isso, ele estava falando do Antigo Testamento, porque nenhum livro do Novo havia sido escrito ainda. Jesus, uma certa feita, também disse para os fariseus: vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, se eu não conhecer as Escrituras, eu vou errar, assim como os fariseus erravam. Então, se o Antigo Testamento ele é canon, ele é inspirado, o Novo Testamento também. Amém, meus irmãos? Porque muitas palavras que Jesus Cristo disse se cumpriu. Por exemplo, ele disse que iria enviar o Espírito Santo. Ele ia ao Pai e ia rogar ao Pai que enviasse o Consolador. Isso se cumpriu em Atos capítulo 2. Depois de 10 dias, o Espírito Santo veio sobre todos os discípulos que estavam reunidos ali no cenáculo e todos foram batizados e começaram a falar em outras línguas estranhas. Então o que Jesus disse se cumpriu. E muitas outras coisas que Jesus Cristo disse está se cumprindo hoje. Aleluia! Então, meus irmãos, nós devemos crer na canonicidade do Novo Testamento. E o número 3 nos diz: particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné.
um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas, citamos Talita Cumi, que significa menina, levanta-te. Pai, pai, ou seja, Abba Pai, que significa meu pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparastes? O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Amém, meus irmãos? Então, os 27 livros aí que nós temos no Novo Testamento são reconhecidos, inspirados. Cerra então aí o cânon sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que nas nossas Bíblias, né, ou seja, no Novo Testamento, o primeiro livro que aparece é Marcos, ou seja, Mateus. Mas o primeiro livro a ser escrito foi Marcos. E o último livro aí aparece Apocalipse. Mas o último livro a ser escrito foi Terceira São João. Então, os livros do Novo Testamento não estão colocados em ordem cronológica, bem como os do Antigo Testamento também. Mas isso não implica em nada, é apenas para conhecimento nosso. Amém, meus irmãos? Então, essa é aí a estrutura da Bíblia. Se você gostou desta lição, deixe o seu like e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.